No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na mesa de bar, o Felipe Darós. O Felipe, você falou muito do teu pai, não falou da mãe? Sua mãe é falecida, não? Não, minha mãe é viva hoje, professora, avó, né? Hoje ela vive em Brasília, né? Porque ela ficou lá com meu avô, tem um netinho, né? Só tem aquele netinho teu, não, né? Ela tá com 3 agora, foi avó de uns gêmeos. Agora, são meus sobrinhos, né? Até porque eu tenho uma irmã, apesar de ser filho único por parte de pai, eu também tenho uma irmã por parte, uma meia-irmã, né? Por parte de mãe. A minha mãe sempre gostou lá da capital e ela se adaptou muito bem. Então ela decidiu muito pelos meus avós também, né? Pelos os avós que estavam precisando. Teu pai era meio boêmio, não? Ela mais centrada, né? Professora, você falou? Professora, dava aula de educação infantil, então ela sempre gostou dessa parte. Hoje ela reside ainda em Brasília, né? Uma casa que tem lá dos meus avós que ficaram de herança, né? Para ela. E ela tem a minha irmã, que acaba dando também todo o apoio, porque não é fácil. Um filho já dá trabalho, né? Imagina você cuidar de gêmeos, né? Então hoje a minha mãe... Tem carrinho duplo, né? Tem carrinho duplo, roupa combinando, tem tudo. E minha mãe, eu tenho maior gratidão também por ela, apesar de ela vir me visitar uma vez por ano, né? Eu entendo que tem também a questão da minha irmã, né? Mas também faço todo o esforço pra gente estar sempre junto, né? As videochamadas, conversas, né? Então a minha mãe também tem uma história muito bonita, também quando se vem. Ela tá aposentada já? Tá aposentada. Hoje ela é aposentada também da Marinha, né? Recebeu um soldo ainda. Naquela época a Marinha ainda tinha regras diferentes que se passavam para o público feminino, né? Então ela também está muito bem hoje, ela dá toda a assistência quando você tem lá que precisa, né? Por ser uma capital, o custo de vida é muito alto, elevadíssimo. Só que todo mundo ganha bem lá, né? Ganha bem e gasta bem. Tudo aqui. Não, o italiano diz que na capital sempre tem capital. Sempre, né? Eu como falei, né? A minha família, o meu sobrenome, né? Daros ou Darós, como ele se pronuncia no formato italiano, ele veio da Sicília, né? Então a gente tem uma migração que até se procurar... Da máfia. Tem a saga dos Daros. Tem um livro grande, robusto, tem umas 300 páginas que tem ali aquele livro. Então tem toda a saga que a gente tem dessa história da família. Então a minha parte, apesar de ter muita gente aqui em Blumenau, também com esse sobrenome, Brusque, Nova Trento, a minha família é do Paraná, por parte ali. Os primos que se tem... E você também no Daros ou Darós? É Daros. É porque ficou o Darós, era o acento, esqueceram o acento. O italiano não bota acento também, né? Não, fica eu lembro que eu fui lá na praia de Chiavari, eu falava Chiavari, porque o madeiro não, porque era Chiavari, só que é Chiavari porque é Chiavari. E acaba comendo um pouquinho, né? E eu falo muito com a mão, então eu tenho dessa descendência, eu tô falando aqui, eu gesculo muito, né? Tenho o sangue italiano muito forte, vivo, apesar de ser muito apaixonado pela cultura daqui. E você era italiano por parte de pai e de mãe? Parte de pai e mãe. Isso aí. Não se misturaram. Não se misturaram. Parte de mãe é Vicente. Né? Vicente. É Vicente também, que Vicenti com I no final. Então Vicente. Também tem essa parte italiana. Isso, Vicente. Então ficou muito popular no Brasil, apesar do meu nome se escrever como se falar, né? Felipe, né? Então ficou Felipe porque era com PH, antigamente PH se escrevia-se muito para ter o som de F. Sim. Então ficou muito nessa escrita. É a ortografia antiga, né? Ortografia antiga Felipe. Que a gente tem. O inglês é Philip, né? P-H-E-L-I. Muito nesse movimento. Então foi uma questão muito boa, assim, da minha mãe estar junto. Minha mãe me ajudou muito naquela fase, quando eu estava aqui. Meio perdido aí, porque 19 anos, porque se preocupa, né? Não é todo mundo longe, né? A família. Uma coisa é você perder a tua base e você ter uma tia, gente próximas nisso. O que eu tinha muito em Balneário eram uns tio-avós, que era uma família também que morava em Balneário, eu acabei me aproximando mais deles. Mas por ser tio-avós, eles também tinham a família deles, tudo isso, então não tinha aquela atenção. Quando teu pai se separou da tua mãe, você tinha quanto que... Era muito novo ainda, estava com 4 anos. Então quando eles se separaram. E ele quis ficar com você? Na verdade, eu morei um tempo, né, como falei assim, em Curitiba, ali na Ponto, muito novo. Acabei que eu fui para Brasília, porque minha mãe acabou se separando, meu pai foi para lá.
E nessa... Foi para lá por causa da mãe, então. Foi para lá por causa da mãe. E nessa época aqui. Que ele estava aqui. Só que como a gente foi lá, a família, apesar de ser separada, sempre conversavam muitos, né? Isso é muito bom, né? Para não haver essa... Isso, muito bons. E eu tinha uma tia, né? Hoje, minha tia, ela foi numa época muito conhecida no Brasil, porque ela foi Miss Paraná lá. E ela ficou conhecida porque ela foi noiva do o falecido Beto Carreiro. Sim. Então, naquela época ela começou a ter muito, e Brasília era igual São Paulo também, fornecia alguma coisa, acabou indo para lá, essa parte também da família por pai. Acabou que o pessoal acabou estudando, fazendo concurso, né? Hoje eles são concursados do Senado Federal, né? Então são servidores, né? Então tem toda essa parte ali que acabou indo para lá, por isso que o pai foi. Só que o pai era empreendedor, boêmio. Ele não, se ele ficasse no escritório fechado, ele ia ficar louco. E eu morava com a minha mãe naquela época, então acabava indo pro colégio, estudando, gostava muito. A gente tem a preferência realmente de morar com a mãe, só que eu nunca fui realmente de lá, sempre me sentia que não era para mim. Saudade daqui. Saudades daqui. E quando veio essa oportunidade de migrar para cá, eu já pensei, pô, praia. Era jovem, vou trabalhar, vou conhecer gente, aquela coisa encantada, né, de menino, começando. Quando eu conheci Balneário Camboriú como ela é, eu me apaixonei pelaquela cidade. É a praia dos paranaenses, né? A gente descia pro Balneário, né? Falava, vou subir para Curitiba. Tem esses trocadilhos, né? E ali a gente começou conhecendo. Foi quando eu fui conhecendo mais, né, nessa história. Por eu trabalhar dentro do sistema Sicoob, naquela época a sede era Blumenau. Foi quando eu conheci a... Era Blue Cred. Blue Cred na época, né? E eu conhecia muito assim, o pessoal falava assim, pô, tu não conhece o Oktoberfest? E eu falei, meu Deus, o que é o Oktoberfest? Então, fala assim, como que você não conhece o Oktoberfest? Eu falei, não conheço o Oktoberfest. Cara, é uma festa da cerveja e tal, vai todo mundo, cultura alemã. E eu falei, para que existe alguma coisa assim no Brasil. Que eu conhecia o modelo tradicional de festa, né? E quando foi me apresentado, eu olhei assim, eu falei, minha nossa, eu tenho que conhecer. E onde que fica Blumenau? Só, fica 1h30, que ainda tinha 470, não era duplicata, né? Era todo esse trâmite ali. Então foi quando eu vim conhecer Blumenau, nos treinamentos, conheci a vila, conheci toda essa cultura, e ali eu fui mais um bichinho que mordeu. Então vou deixar essa para o quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Felipe Daros, ou Darós. A escolha. Né? O italiano fala Daros. E com as mãos. E com le mani. Com le mani. Com le mani. Parla com le mani. Aos comerciais e já a gente volta.